O que o Trump está tentando fazer é apenas proteger os Estados Unidos do mercado externo, ou sei lá, tornar os Estados Unidos maior de novo, ou ele quer mudar a ordem mundial? Mas mudar uma ordem mundial para ele ser irrelevante? Para ele ficar isolado? É isso que eu não entendo. Pois é. Porque ele tá abrindo mão da Europa, ele disse que hoje ele falou que vai tirar 10 mil homens, tropas americanas, ele vai tirar lá do leste europeu. Ele disse que o pessoal não confia mais nele, que ele não vai mais contribuir na guerra da Ucrânia, sei lá, um monte de coisa. Então, que papel é esse? Ele tá só se retraindo. E aí fica nessa nostalgia. Isso daí me lembra muito, tem gente no Brasil que sente falta do período militar. Mas eu não sei se o período militar foi tão melhor assim, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, indicadores de mortalidade infantil, por exemplo. Pô, se a gente pegar o AI-5, né? Eu não sei se hoje tá pior que o AI-5, tá? Porra, sinceramente. Não, papo reto, assim. Não. Sem exagero. O AI-5 é outra parada. Não, o AI-5 é tipo, esse programa não poderia existir, porra, no AI-5, tá maluco? AI-5 é outro nível. Não tô falando que tá maneiro. Não tá maneiro. Mas o AI-5 é outra parada. Mas sabe o que é o pior, Igor? Eu acho, tá? Eu nunca acredito. Antigamente as coisas eram mais claras. Tá bom. Tinha o sensor. O cara ia assistir o Flow. Tá bom. E ele ia dizer, pô, o Flow não pode. Tá bom. Tem que ser gravado, hoje é menos claro. Tem de ser gravado. E aí depois a gente vai editar. Tira essa fala aqui, pô, não foi legal. Vamos comparar lá o AI-5 e tal. Bota só o Igor. O Igor foi foda nessa parte aí. Então eu acho que essa parte aí, tá? Antigamente o negócio era mais às claras. Foi uma ditadura, eu concordo com isso daí. Inclusive, Igor, uma coisa, tá? Que eu acho que eu guardei aí durante 3 anos pra te dizer. Pô, achei sacanagem que fizeram contigo. Vocês todos aí de pedir pra retirar vídeos. Eu sou bem contra esse negócio de cancelamento, liberdade de expressão. Hoje isso tá mais leve. Hoje os cancelamentos estão menos sinistros. Né? Assim, eu sei que você é bem resolvido aí com a galera. Até quem pediu, acho que uma parte aí tá tudo ok, já passou. Mas falando assim, eu particularmente fiquei... Entendi, é bom. Eu achei isso daí um retrocesso por parte da galera, enfim. Eu também. Como é que a gente foi parar no AI-5? Cara, não, a gente... Então... uma nostalgia. Então o americano, ele tem essa nostalgia como parte dos brasileiros. Pô, o período militar, ele era mais seguro. Parte dos americanos, eles acreditam que década de 60 era melhor, década de 50 era melhor, década de 40 era melhor. Você tem esses malucos. Pô, mas... Será que o sonho americano, então, é o cara voltar para uma fábrica, passar 10 horas lá, costurando um Nike, por exemplo? Será que ele quer, de fato, que uma fábrica da Nike está lá no Vietnã, onde a mão de obra é super barata, volte para os Estados Unidos? Será que ele realmente quer isso? Ou na hora que ele olhar essa realidade, ele vai perceber, não, isso daqui era um negócio diferente. Como é que ele não consegue enxergar, na verdade, que a relevância dos Estados Unidos hoje é muito maior só em desenhando o iPhone e não tendo de fazer lá, pagando uma mão de obra, sei lá, de $1 a hora, $2 a hora. Então, será que o cara ele não está percebendo isso? Ele acha que a grandeza, o Great America Again, a grandeza está dentro de uma fábrica de ficar das 6 horas da manhã até as 20 da noite costurando um sapato? Então, mas eu acho que tem uma dissonância aí. A sociedade americana não tá... Bom, eu li, acho que hoje, uma matériazinha dizendo que a aprovação do Trump tá meio que diminuindinho, né? Então, acho que faz sentido mesmo. Mas será que os caras chegaram ao ponto de pensar, puta, vou ter que costurar roupa? Porque, assim, isso é um efeito de... O que precisa acontecer? Precisa a fábrica ir pra lá. Pra fábrica ir pra lá, precisa ter uma sinalização que isso não vai mudar. Né? Não é um troço de hoje, de, sei lá, da noite pro dia, é? Não, claro que não, né? E, aliás, por exemplo, uma das coisas que o Trump fala... Porque, assim, por que ele tá fazendo essa política? Tentando fazer aqui o advogado do diabo, vou defender o Trump, embora discorde frontalmente. Ele fala, por exemplo, hoje que os Estados Unidos têm uma dívida de 36 trilhões de dólares, que é a maior dívida do planeta. Ele fala que hoje existem muitos impostos no mercado americano e que poucos impostos para produtos estrangeiros. Então ele fala que isso é errado, porque é o americano que está tendo que sustentar os Estados Unidos e não as tarifas estrangeiras. Ele quer inverter essa lógica, reduzir os impostos e taxar mais produtos estrangeiros. Ele fala que hoje os Estados Unidos está passando por um processo de desindustrialização, o que é verdade, aliás, não é só os Estados Unidos, é todos os países desenvolvidos, é a própria lógica do capitalismo, que hoje a gente está no capitalismo financeiro e informacional, não mais no capitalismo industrial. Ou seja, você ter a parte da gestão, da pesquisa, desenvolvimento, faz muito mais sentido do que ficar produzindo sapato, ou produzindo, né, enfim, vai lá pro Vietnã, Nike, tanto faz. E ele alega também que hoje você pega aí, existem muitos países que sobretaxam exageradamente os Estados Unidos.
Só que todas essas práticas, essas lógicas, elas ignoram, por exemplo, que hoje os Estados Unidos, porque ele fala, a gente tem que fazer o emprego voltar para os Estados Unidos. Qual emprego que está faltando nos Estados Unidos? Os caras estão praticamente com uma política de pleno emprego. Vamos imaginar que atrai todas as indústrias para os Estados Unidos de novo. Da onde que vai sair mão de obra? Vai ter que fazer um produto americano com a mão de obra caríssima, porque hoje não tem esse exército de desempregados para ser uma mão de obra barata para fazer o produto mais barato para o mercado americano. Então, de qualquer maneira, isso vai gerar inflação para os Estados Unidos, mesmo que ele faça essa redução drástica dos impostos que ele quer, porque hoje os americanos já têm emprego suficiente no setor de serviços. E fora, qual que é a lógica também? Ele vai lá, vamos imaginar que ele vai tirar as indústrias do Canadá, tira as indústrias do México, tira as indústrias da América Central, todas vão para os Estados Unidos. É isso que ele quer? Ele quer um exército de desempregados na América Latina? Essas pessoas vão querer sair do país, vai gerar uma crise. Vão querer ir para onde? Para o American Dream, para o sonho americano. Ele vai deixar entrar nos Estados Unidos? Vai ter que deixar, porque os americanos não vão querer trabalhar na fábrica. Não vai ter para quem trabalhar na fábrica? Ele vai ter os próprios chineses dentro lá para ele, né? Os próprios vietnamitas lá. Exato. Então é contraditório, assim, nas próprias ações. Por isso que eu acho, o Trump talvez, ele conseguiu, nesse governo, ele tem tudo a seu favor. O Congresso, até os juízes são de maioria republicana, ou conservadores, né? Os governadores americanos também são de maioria republicana. Se ele não tomar cuidado e ele ficar com esse MAGA, os republicanos que não são trumpistas vão querer sair da base do governo Trump. A gente já teve, inclusive, isso acontecendo no Senado semana passada. A gente teve 4 senadores republicanos que largaram a base republicana e votaram junto com os democratas. Eles criaram uma lei, na verdade, foi criada uma lei que vetava que os americanos pudessem criar essa política de emergência frente ao Canadá. Porque o Trump taxou o Canadá, né? Ele aprovou, não, o Senado foi lá e votou favorável a não taxar os canadenses. Isso vai ser cancelado pela Câmara, vai ser vetado pelo Trump, mas não é essa a questão. A questão é que é muito simbólico. A gente já tem uma base republicana abandonando o governo Trump, porque o Trump não é republicano, o Trump é trumpista. E isso está trazendo prejuízos econômicos para os Estados Unidos. Assim, é muito contraditório em todas as ações, as medidas do governo Trump. E sabe o que é bizarro também, uma coisa interessante? Pô, trouxe a fábrica lá da China para os Estados Unidos. Sabe qual é o risco que corre? Não empregar absolutamente ninguém, porque tem fábrica na China que funciona sem funcionários. É só robô, só tem máquina. Então, qual é o emprego que perdeu? Qual é o emprego que vai ganhar, na verdade, numa situação como essa? E é realmente só máquina que tem fábrica lá na China que fica tudo escuro. É um galpão gigantesco, apaga todas as luzes, porque o robô não precisa da luz para poder fazer o trabalho dele. Tá bom, leva toda essa estrutura lá para os Estados Unidos. Qual é o emprego que vai ganhar aí? Talvez uns 3, 4 programadores, alguma coisa do tipo, que não faz parte desse eleitorado que votou nele com esse saudosismo dessa época aí de ouro dos Estados Unidos. E tem outro ponto interessante, porque assim, a gente... um risco em toda a discussão é o reducionismo. A gente vai ali nos raciocínios e tal, o que é mais simples, a gente vai lá e fala as verdades, o que é comum. Só que tem algo interessante para a guerra, para a geopolítica, que é como é que são feitos equipamentos militares em tempo de guerra. Por exemplo, Grã-Bretanha, está lá rolando a Segunda Guerra Mundial. O que está rolando agora na Rússia. Vai. Onde que são feitos esses equipamentos militares? Essa produtividade, essa produção maior? São as mesmas fábricas que já vinham produzindo ou fábricas que faziam calçados, faziam roupas, elas são convertidas em fábricas bélicas. É isso que acontece em guerras grandes, em guerras de grande volume. Então, tem esse ponto também aí a favor do Trump, né, que a gente precisa dar crédito. Ele colocar um parque fabril maior pode contemplá-lo, pode colocar numa situação mais vantajosa ao estourar de verdade uma terceira guerra mundial. Porque ele vai conseguir, ele vai ter muito mais maquinário agora para converter. Peraí, para tudo aí. Eu tava só brincando, eu não queria fazer boné, eu não queria fazer nada. Vamos fazer mísseis aqui. E aí fica mais fácil para ele fazer. Tomara que não, né? Começar a estourar uns mísseis aí vai ser uma merda pra todo mundo. A lógica deles é diferente da nossa, né? Total, assim, os caras eles lidam como, além de lidar como a polícia do mundo, eles ainda decidem se vão pra um lugar ou se não vão, baseado no que eles querem e pronto. Pois né? Deu 8 horas da noite. O que será que o Putin faz da vida? O que o Putin faz da vida às 8 horas da noite? Ele não liga o YouTube e bota no Flow, isso dá certeza. Então ele não fica lá de boa aqui, ele deve ficar com umas maluquices lá, o que eu vou fazer, né? E tem tempo. Porque ele, hoje é Geórgia,
amanhã a Ucrânia. A gente começou aqui a Ucrânia, 10 anos depois a gente continua, então a lógica dos caras é totalmente diferente. A gente fica conversando aqui na superficialidade, a gente não sabe o que está rolando. Nem em relação às tecnologias militares também, tem muita coisa. Eu acredito muito que o que existe de fronteira de tecnologia a gente simplesmente não conhece. Inclusive, boa parte do que a gente acreditou, sei lá, no passado, que eram os extraterrestres, eram eventualmente testes militares que estavam rolando, e até aconteceu recentemente, né? O governo americano reconheceu, pô, isso daí que vocês viram, na verdade, não eram extraterrestres, eram testes militares que a gente estava fazendo. Voltando pro lance da guerra comercial, dá pra gente chamar isso que tá rolando agora de desglobalização? Por parte do governo Trump, sim. Mas eu acho que o tiro vai sair pela culatra no outro sentido. Porque esse papo de governos mais nacionalistas, isso é uma pauta muito ocidental de alguns países ocidentais. Não existe esse tema em Índia, em China, em Rússia, em Sudeste Asiático. E hoje, se a gente pegar o centro da economia global, não é mais o Oceano Atlântico, é o Oceano Pacífico, são os países asiáticos. Então, na minha concepção, a tendência é que isso pode gerar prejuízos para os Estados Unidos em longo prazo, porque está perdendo alianças geopolíticas, mas uma desglobalização mundial, talvez não. Talvez acelere até no sentido contrário. Para os países perceberem, por exemplo, que depender de um único país... E é uma crítica até ao Brasil, por exemplo. O Brasil hoje é muito dependente dos chineses. Ah, mas os chineses são nossos aliados. Até amanhã. Vamos imaginar, por exemplo, a China tem uma grande produção industrial. Ela não vai conseguir, por exemplo, mais colocar vários dos seus produtos no mercado americano. Vai ter um excedente de produto. Isso vai começar a ser espalhado pelo mundo, eventualmente até entrando no Brasil. Produtos chineses mais baratos podem obrigar ou prejudicar as nossas produções industriais. Talvez o Brasil seja obrigado a adotar sobretaxas a produtos chineses. E se o Xi Jinping não gostar dessa medida do Brasil? Hoje, quase 1/3 de toda a nossa exportação é para a China. Percebe que isso coloca o Brasil na mão dos chineses também? Então, talvez o mundo perceba que depender muito de um único país, seja dos Estados Unidos, seja dos chineses, até aprofunde relações comerciais. O Brasil, por exemplo, possivelmente vai fazer uma... O Lula foi convidado para a próxima reunião do ASEAN, que é um grande bloco econômico da Ásia, que vai ser na Malásia. O Brasil tem uma reunião marcada para fazer uma visita, ou Narendra Modi da Índia vai vir aqui, ou a gente vai para lá. O Brasil tem visita, por exemplo, para a Rússia no dia 9 de maio. O Brasil tem visita à China. Então, é tentar diversificar. E na minha concepção, relações econômicas têm que ser assim, o máximo pragmáticas possíveis. Ah, mas eu não gosto do comportamento dos chineses. Sola. É problema, entendeu? Negocia com os chineses, mas não depende exclusivamente deles. Talvez sirva até como um alerta para os mercados. Isso pode fazer com que a União Europeia reduza a dependência, o Canadá reduza a dependência. Para mim, assim, o principal exemplo é o Canadá. O Canadá, eles tinham até programa de defesa militar junto com os Estados Unidos. Então, toda aquela fronteira norte ali, região do Ártico, o Canadá, que faz parte da OTAN também junto com os Estados Unidos, fazia parte daquela vistoria militar. Tem um grupo chamado de The Five Eyes, que são 5 países que compartilham dados de inteligência. Canadá e Estados Unidos fazem parte desse grupo. O Canadá nunca esperou que os americanos fossem fazer essas políticas contra eles. Para ter uma noção, Igor, o primeiro-ministro do Canadá era o Justin Trudeau. O cara era muito criticado, porque a inflação... Olha, o Canadá tá mal economicamente, é porque o cara foi mal mesmo, né? O Canadá mal economicamente, as suas pautas também progressistas começaram a incomodar muito também parte da sociedade canadense. Os conservadores, eles eram assim, favoritaços para se eleger esse ano. O Justin Trudeau, ele começou a comprar briga com os Estados Unidos. Isso fez com que os liberals aumentassem a popularidade, e agora o Mark Carney, que é um liberal, só que ele é visto um pouco mais... O Mark Carney já foi presidente do Banco Central, ajudou na recuperação da crise de 2008. Ele é um cara menos político e mais técnico nas relações econômicas. Ele é o favorito agora para as eleições. Um liberal, que era visto como um... Assim, as pesquisas indicavam 80% dos conservadores. Por quê? Porque o mundo percebeu... E aí, olha que interessante, que algumas decisões não podem ser só econômicas. A gente vai colocar as nossas políticas de Estado acima de decisões econômicas. Então, o Canadá vai se ferrar, mas a gente não vai submeter aos interesses americanos. A União Europeia pode se ferrar, mas não vamos submeter aos interesses americanos. E talvez o mundo perceba que depender de um único país seja problemático. Por isso que eu não acredito numa desglobalização, não. Pelo contrário. Acho que até uma tendência de união de outros mercados. Entendi. Mas assim, vocês diriam, o Trump tem 100 dias de governo, 3 meses, né? 3 meses. Vocês apostariam na possibilidade de voltar
Tipo, cara, aí, ó, putz, a gente faz aqui pelo menos um pouquinho, qualquer coisa assim. Vocês acreditariam Ele já nisso? tomou várias medidas que ele simplesmente depois, como se tivesse esquecido, né? Ele fala, ó, eu vou taxar aqui 185 países e daqui a uma semana ele não faz, fica por isso mesmo. Se alguém perguntar, aconteceu isso com o Zelensky, por exemplo. Ele falou que o Zelensky, sei lá, era mais ditador que o Putin, alguma coisa assim. E aí no dia que o Zelensky foi lá, que deu aquela treta, convence todo mundo ali na Casa Branca. Vocês acharam disso, inclusive? Já deixa o Latsito falar sobre isso. Quando o Zelensky foi lá, naquele dia, perguntaram pra ele, pô, mas você vai receber o Zelensky aí na Casa Branca? Você falou isso um dia desse, sei lá o que dele, falou mal pra caramba. Ele falou, pô, eu falei? Deu de maluco. Foi no dia seguinte, dá uma isso, de né? maluco. Então, assim, não me surpreenderia se algo acontecesse do tipo. Ele faz as negociações, conseguiu algumas coisas ali, coloca umas tarifas lá, nada a ver, que não tem nem... que não sejam aquelas que estão nos quadros, e fica por isso mesmo. Então, acho que existe essa possibilidade também. E sobre a questão dos preços, né, o mundo deixar de ser globalizado, parte dos trumpistas já estão preparados para isso. Um partido que apoiou o Donald Trump durante a eleição foi o Partido Comunista dos Estados Unidos. Até o maluco que vai lá no Iêmen, fica apoiando os terroristas, aí vai lá no Irã, fica apoiando terrorista. Ele é o fundador lá nos Estados Unidos, ele é americano, fundador do Partido Comunista, e apoiou o Donald Trump. E vários trumpistas também, eles já estão ali colocando que, pô, você não precisa de um iPhone novo, você não precisa trocar de tênis todo ano, então meio que já preparando a população para um aumento de preço. É bem parecido, o Igor é o cara do Twitter, né? Era, e aí, não sou era? não, Pô, tô atrasado isso daí. Lá no Twitter tá rolando o seguinte, o pessoal vai lá pra dizer que o governo Lula tá péssimo, tá? Aí tira uma foto do carrinho do supermercado, aí bota assim, pô, 3 produtos aqui deu R$1.200. Aí ele compra um vinho, compra uma camisinha saborizada com textura, não sei o quê, compra um gorgonzola lá, desse tamanho. Aí o pessoal lá da esquerda fica, porra, mas também você tá comprando só coisa de rico e tal. Enfim, tá esse conflito. E os caras estão fazendo mais ou menos isso lá nos Estados Unidos também, preparando a população para esse aumento de preço que vai ser inevitável. E aí entra aquela questão que eu conversei lá na frente, lá atrás, melhor dizendo, sobre a triangulação do comércio que vai deixar de existir. Então, a China depende da matéria-prima brasileira para vender para os Estados Unidos. Opa, isso daqui fechou, né? Não preciso mais comprar matéria-prima. Exatamente. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.